Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa aulinha de hoje. A Pro vai iniciar falando um pouquinho sobre história, porque nós estamos em uma unidade nova, né? Iniciamos hoje, mas eu vou falar resumidamente qual vai ser o conteúdo. Tudo bem, Rafael? Sobre o que nós vamos falar, tá? E depois nós passaremos para a matemática, porque tem algumas atividades lá em matemática que é preciso vocês fazerem com o auxílio da professora, tá? Tem a questão da pesquisa, do gráfico, então por isso nós teremos que fazer juntos, tá? Eu vou fazer a chamadinha, então, tá? Fazer a chamada, ver quem está presente, e nós daremos início à nossa aula, tá bom? Deixa eu ver aqui, então, quem está presente. Vamos lá. Ô, Pri, a gente já começou a aula? Não, Rafael, eu tô começando agora, vou fazer a chamada agora, tá? Tudo bem, João Gabriel? Prof, Oi. Fala, Lucas. eu arranquei meu dente. Eu vi aquele que você arrancou ontem na hora do almoço. Aham. Eu vi, parabéns pela sua coragem de arrancar o dentinho. A Pro não tem. O Antônio, Daniel, Gabriel. Gabriel está aí? Ainda não, né? Gabriel. Giovana, cadê você, Gi? Giovana. Também não? João Gabriel. Dá um tchauzinho aí, João. João Pedro. João Pedro. Juliano. Lara. Lucas Watanabe. Lucas Moreira. Cadê o Lucas Moreira? Maria Clara. Maria Fernanda. Otávio, Pedro, Rafael, Rodrigo, Vinícius. Assim. Muito bem. Pessoal, vamos iniciar. Antes, a prof quer falar o seguinte. Eu vou compartilhar a tela. Deixa a prof falar. Eu vou compartilhar a tela do livro de história com vocês. E aí eu vou falar, vou explicar. Eu não vou ler o livro, ou mesmo sortear para vocês fazerem a leitura, porque na última aula vocês reclamaram, ficaram muito cansados, e como nós temos atividades de matemática para fazermos, então eu penso que vai ficar muito cansativo. Então, o que eu farei? Farei uma leitura de algumas partes mais importantes e vou explicar o conteúdo, tá? Quando eu estiver explicando, pessoal, eu gostaria que vocês não me interrompessem, tá? Porque senão a prof fica perdida, tem que voltar todo o conteúdo. Então, o que nós faremos? A Pro vai explicar, a Pro vai explicar, e depois, se vocês tiverem algumas perguntas referentes ao que foi dito, aí vocês perguntem, tá? Mas no momento que eu estiver explicando, estiver falando sobre aquele conteúdo, porque nós vamos iniciar, então, na unidade 10 do livro de história, né? Trabalhar é para gente grande. Então, quando eu estiver explicando ou mesmo lendo algumas partes principais ali, eu gostaria que vocês não me interrompessem, tá? Não ativassem o microfone aí para falar, porque atrapalha muito a professora, tá? No momento que eu estou falando e alguém fala. Se tiver algo muito importante, espere eu terminar e aí você pergunta, tá? Não ative o microfone. Se alguém ativar, eu vou ter que cancelar e colocar naquele modo lá que só eu ativo o microfone de vocês, pessoal, tá? Eu não quero fazer isso, mas se for preciso eu vou fazer. Tudo bem? Combinado? Então, perguntas depois da explicação, tá? Tudo bem, pessoal? A professora travou. Alô? Pessoal? Pessoal, então nós vamos iniciar, então, como a Pro disse, vou fazer uma explicação rápida, mas na próxima aula de história, a Pro vai retomar, porque eu até estou preparando
uma atividadezinha aí, na verdade, algo para mostrar para vocês, falando sobre esse tema que a Pro vai iniciar hoje, tá? Então, a Pro vai dar uma explicada e depois eu vou voltar nessa unidade na próxima aula de história. Porque hoje nós precisamos iniciar história, mas precisamos também fazer as atividades que vocês precisam fazer com o auxílio da professora, tem lá as indicações no livro de matemática, tá bom? Então, peguem o livro de história de vocês, lá na página 72. Na unidade 10, trabalhar é para gente grande. O que será que isso quer dizer? Quer dizer que o trabalho não é para criança, né? Como está falando aqui, é para gente grande. E aí nós vemos aqui, pessoal, um catavento. Deixa eu tentar diminuir aqui. Por que tem o catavento aqui no início aqui dessa unidade 10? Tá? E a Pro vai falar para vocês, então, explicar, tá? Estão observando aí atentamente? Olha só. O que o catavento simboliza para as crianças? As imagens no catavento apresentam 5 direitos das crianças. Você sabe quais são eles? Nós veremos sobre esses direitos aí no decorrer da unidade, né? Para você, é possível viver sem o que essas imagens representam? Então, o que nós vemos aqui nessa imagem? Olha só. A mãe aqui provavelmente com a filha, dando carinho, crianças brincando, olha aqui, crianças estudando, crianças se alimentando, né? Crianças aqui provavelmente na casa, com a família, né? Então, a gente vê os 5 direitos aqui já estão sendo representados, tá? Que é a alimentação, a educação, família, lazer, tá? Proteção. Nós veremos mais adiante sobre isso, pessoal. O que nós vamos ver nessa unidade aqui? Nós vamos, então, conhecer e refletir um pouquinho sobre o trabalho infantil e as suas transformações ao longo do tempo, tá? Nós vamos identificar como que é prejudicial o trabalho, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, tá? Veremos também que as crianças e os adolescentes, eles têm direitos, tá? Prescritos em leis, ou seja, ordenados ali em leis, os direitos que as crianças e os adolescentes possuem, tá? Esses direitos devem ser respeitados, tá bom? E como a gente falou ali, a Pro falou ali a respeito desse símbolo que tem aqui, né? O catavento, então ele é um símbolo da luta contra o trabalho infantil, tá, pessoal? Isso que representa aqui esse catavento, tá? Ele é um símbolo da luta contra o trabalho infantil no Brasil e no mundo inteiro, tá? Ele representa, então, ele é um objeto com movimento constante, né? Tem as cores ali também que são indicadas, equivalem ali aos 5 continentes do mundo. Então, por isso que ele o catavento representa ali, então, essa luta do trabalho infantil no mundo inteiro, tá? Representa os 5 continentes, tá bom? E aí a gente vai iniciar aqui, pessoal. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Então, aqui na página 74, está falando um pouquinho sobre o trabalho, né? Como que o trabalho é importante para os adultos, que é do trabalho que os adultos tiram sustento para a família, né? Então, também além do trabalho, os adultos contribuem para a construção da sociedade. Olha só que importante aqui, já para as crianças, o trabalho ainda é só um sonho, ou seja, algo que será realizado, tá? Não é algo que deve ser feito no momento em que a criança é apenas uma criança ainda, tá? Aqui as crianças pensando no que elas querem ser, né? Quando crescer. Aqui na página 75, pessoal, tem uma atividade que vocês farão depois, tá? Como você se imagina na idade adulta? Você já pensou em alguma profissão que gostaria de seguir? Faça um desenho. Então, você fará um desenho imaginando ali o que você gostaria de ser, tá? Quando você for adulto. E aí você vai desenhar, representar, então, através do desenho, tá bom? Só um pouquinho as perguntas eu responderei assim que é para eu terminar aqui. Aqui nós iniciamos já, então, com os direitos das crianças, tá? Conhecendo os direitos das crianças. Aí na página... Deixa eu só... Na página 76, tá, pessoal?
Então, nós temos aqui sonhar com uma ou diferentes profissões, é importante para as crianças, mas quando o trabalho se torna uma obrigação para elas, isso é prejudicial, pois tira o tempo e a energia que deveriam usar para estudar e brincar. Então, olha só, a Pro vai pedir para vocês passarem o marca-texto aqui, pessoal, porque é importante essa parte, depois nós vamos voltar, como a Pro já falou. Hoje vai ser, né, mais rapidinho, porque nós teremos as atividades de matemática, mas eu penso que é importante vocês passarem o marca-texto aqui. O que está falando, né? A criança sonhar no que ela vai fazer no futuro, né? É saudável ela pensar o que ela gostaria de ser. Mas, quando esse trabalho é uma obrigação, ela é criança e precisa trabalhar, então isso é algo que não está de acordo, né, com o direito dela, está privando ela desse direito de brincar, de estudar, ao invés de trabalhar, não é? Então, a criança, ela não pode trabalhar, tá bom? Aí a gente tem aqui, pessoal, essa parte, eu vou pedir para vocês também passarem o marca-texto, olha só. Por isso, vou passar aqui, não tá dando certo. Olha só, por isso, atualmente existe um conjunto de princípios. Como que é chamado esse conjunto de princípios? Declaração Universal dos Direitos da Criança. Essa Declaração Universal dos Direitos da Criança, como o próprio nome já diz, é uma declaração universal, ou seja, do mundo inteiro, tá? É um documento que é válido no mundo inteiro. Para que é esse documento? Esse documento ele vai definir os direitos que a criança possui, tá? Então, olha só, essa Declaração Universal dos Direitos da Criança é um documento que é válido no mundo inteiro e define, então, quais são os direitos que as crianças possuem, tá? E esses direitos precisam ser cumpridos. Vamos, então, a Pro vai passar aqui para a próxima página. Aqui, na próxima aula, eu vou voltar, retomar aí os direitos das crianças, tá? Então, fiquem atentos. Na próxima aula, a gente vai retomar novamente, tá? Então, quais são? Aqui a gente tem, né, resumidamente, o primeiro, todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, independente da raça, cor, etnia, tá? Todas têm os mesmos direitos, todas as crianças. Todas as crianças devem ser protegidas pela família, pela sociedade, pelo Estado. Todas as crianças têm o direito de ter um nome e uma nacionalidade, né? Ou seja, dependendo do lugar que nasceu. Todas as crianças têm direito à alimentação e ao atendimento médico antes e depois do seu nascimento. Todas as crianças portadoras de necessidades especiais, todas as crianças portadoras de necessidades especiais têm o direito à educação e a cuidados especiais. Todas as crianças têm direito ao amor e à compreensão dos pais e da sociedade. Todas as crianças têm direito à educação e ao lazer. Todas as crianças têm direito de ser socorridas em primeiro lugar em caso de acidentes ou catástrofes. Todas as crianças devem ser protegidas contra o abandono e a exploração no trabalho. Lembra que a Pro falou lá no início? Todas as crianças têm o direito de crescer em ambiente de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos, tá? Então, pessoal, esses direitos aqui, eles estão, então, lá naquele documento, tá? Da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, tá? Já no Brasil, existe também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já esse documento aqui está se referindo ao Brasil, tá bom? Mas ele foi inspirado naquele documento lá universal, né? Da Declaração Universal dos Direitos da Criança, tá? Então, de acordo com esse documento, são direitos das crianças e dos adolescentes todos esses itens aqui, ó, pessoal. Vida, liberdade, viver em comunidade, educação, dignidade, cultura, lazer, alimentação, convivência familiar e esporte. São direitos da criança, então, de acordo com o ECA, tá? Que é aqui, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que tem essa sigla aqui, ECA, o significado aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Deixa eu voltar. Um problema, o tipo de trabalho que se tornou um problema muito sério.
como você aprendeu, existem diferentes tipos de trabalhadores. Lembra que nós vimos lá nas unidades anteriores? Mas um tipo de trabalho que é prejudicial à sociedade é esse daqui, ó, o trabalho infantil. Vou pedir para vocês passarem o marca-texto em tudo aqui, pessoal, que a Pro marcou, tá? Por isso, o trabalho infantil, ele é proibido por lei. Passa o marca-texto aí, ou o lápis de escrever nessa parte aqui, tá? João Pedro, passa o marca-texto aqui. Lucas Moreira, marca-texto aqui. Lucas, onde a Pro está falando. Pessoal, passe o marca-texto aqui, que é importante essa parte para depois, no momento que vocês forem ler, tá? Está marcado ali as partes que são importantes. Rafael, já passou o marca-texto? Maria Clara também. Enzo, Rodrigo. Então, olha só, o trabalho infantil, ele é proibido, tá? A criança, ela não pode trabalhar. Não pode, ele é proibido, tá? Por lei, o que são essas leis, então? São esses conjuntos de normas que guiam as ações das pessoas, né? Dizendo ali o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, tá bom? Vamos aqui para a página, então, pessoal, 79. Tem umas perguntinhas aqui. Essas perguntinhas são perguntas que devem ser respondidas oralmente, tá? Não precisa, não é necessário fazer nada no livro de vocês. Escrever. Estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3? São perguntas que devem ser respondidas oralmente. E a Pro está aqui com o nomezinho de vocês. Não precisa escrever depois no livro, tá? Então, olha só. Como nós vimos, o trabalho, ele é proibido por lei, o trabalho infantil, não é mesmo? Mesmo sendo proibido por lei, o trabalho infantil, ele atinge milhões de crianças pobres no mundo, inclusive aqui no Brasil, tá? Passem aqui, pessoal, marca-texto que também é importante. Está falando aqui que mesmo que esse trabalho infantil seja proibido, muitas crianças continuam trabalhando, né? Inclusive aqui no Brasil, no mundo, né? E aí a gente vê aqui, ó, crianças, né? O que elas estão fazendo, então? Olha só, crianças trabalhando com ferramentas para esculpir o couro. Elas estão trabalhando, ao invés de estarem, né? Estudando, brincando. E aí eu vou fazer a pergunta, pessoal, peguem um livro de vocês aí. Deixa eu ver quem que eu vou sortear aqui. Gabriel. Gabriel, como que é o lugar, o local que essas crianças estão trabalhando? Vamos observar. Como que é esse local? Deixa eu ver. Pode ver. Atrás tem umas árvores, então eu imagino que seja um lugar bem isolado no meio da floresta. É, tem umas Se árvores. você olhar atrás, tem umas árvores. E olha só, as crianças estão sentadas aonde? Um banco de madeira. No chão, parece, não é? Olha aqui, ó. É. Então, a gente percebe que esse é um lugar inadequado para elas, não é mesmo? Aham. Muito bem, Gabriel. Deixa eu perguntar para o Otávio agora. Otávio. Deixa eu achar o Otávio aqui. Otávio. Aqui. Já te achei, meu amor. Otávio, as ferramentas usadas para esse trabalho, elas poderiam, você acha que elas poderiam ser utilizadas pelas crianças? Vamos observar o que elas estão usando aqui, ó. Você acha que elas poderiam ser Não. crianças? Não. Por que você acha que não, Otávio? Porque podem machucar elas e pode fazer muito peso. É verdade. Olha esse martelo aqui, ele parece bem pesado, né? E esse outro material aqui que ele usa provavelmente para furar, cortar o couro, né? Para esculpir o couro, né? Pode causar algum acidente ali, né? Na criança, não é verdade? Muito bem, Otávio. Deixa eu ver para quem mais que eu vou perguntar. Maria Clara. Maria Clara. Deixa eu te achar aqui. Maria Clara. Cadê você, Maria Clara? Aqui.
Peraí, já acertei. Maria Clara, que tipo de acidentes elas podem causar? Você acha que essas ferramentas podem causar nas crianças? O que você acha que pode acontecer? Que tipo de acidente, então? Machucar a mão, furar a mão, Furar a mão. furar o... Exatamente. amassar a mão, amassar os dedos. Imagina dar uma martelada na mão com esse martelo pesado, gente. Né? Pode machucar mesmo, verdade. Obrigada, Maria Clara. Então, pessoal, olha só. Como... Fala, Gabriel. Peguei a mãozinha. Pro, Oi. eu penso que eles estão numa floresta, num lugar bem isolado, para a polícia não pegar. Pode ser. Pode ser também. Porque, Verdade. assim, se for para uma fábrica, a polícia vai pegar as crianças É trabalhando. verdade. Concordo. Antônio, pode falar. Em vez de acontecer isso com elas, com esse martelo, pode quebrar um osso da mão. Pode acontecer qualquer coisa, né? Se der uma martelada, do jeito que ele é pesado, né? Pessoal, aqui a gente tem, então, falando um pouquinho mais sobre o catavento, tá? Então, olha só, qual que é uma dessas principais causas? Uma das principais causas do trabalho infantil é que muitas crianças precisam trabalhar para ajudar no sustento de suas famílias. Outras crianças, por sua vez, não têm família, não tem ninguém que cuide delas, né? E aí elas precisam trabalhar para cuidarem sozinhas delas mesmas, tá? Então, pessoal, é importante essa parte, faça um marca-texto, tá? Porque aqui está falando sobre uma das principais causas. Por que essas crianças acabam tendo que trabalhar? Né? Não é, com certeza não vai ser porque elas querem, né? Vai ser por algum motivo. São muito pobres, a família não tem condição, não tem dinheiro, então elas acabam trabalhando para ajudar ali a comprar alimentos mesmo na família, tá? Então, essas são uma das principais causas. Eu vou ouvir agora, nós falamos lá no início da unidade, tá? Você sabia que desde 2002, o dia 12 de junho, é considerado o Dia contra o Trabalho Infantil. O símbolo desse movimento é o catavento, que representa a alegria das crianças e dos adolescentes. Além disso, como ele está sempre em movimento, né? O catavento, depois nós vamos fazer em uma outra aula, porque eu quero fazer uma atividade relacionada ao catavento com vocês, tá? Então, ele está sempre em movimento, o catavento representa também a luta constante para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam garantidos, né? Sejam cumpridos, tá? Então, faça o marca-texto aqui também. Pronto, podemos prosseguir para a próxima página. Aqui está falando do trabalho infantil no passado. Como que era esse trabalho infantil no passado? Hoje, atualmente, a gente sabe que o trabalho infantil é proibido por lei, né? Nenhuma criança pode trabalhar. Por quê? Porque ela precisa estudar, ela precisa brincar, ela não pode ficar esse tempo que ela deveria estar estudando, brincando, né? Trabalhando, tá? Então, hoje, atualmente, é proibido por lei o trabalho infantil. Mas antigamente, olha só, o trabalho infantil ele não era proibido, tá? Ele não era proibido. E um dos lugares que mais empregava as crianças eram as fábricas. Olha só, pessoal, como que era. Vamos passar aqui, como é importante? Por quê? Porque está falando que no passado as crianças podiam trabalhar tranquilamente. Ninguém ia lá prender ninguém porque o trabalho infantil era legalizado, tá? E aqui a gente tem a imagem de crianças trabalhando em uma fábrica de vidro. Olha só, de vidro ainda. Em 1908, né? Faz bastante tempo. Nas fábricas, além delas trabalharem, né? Ainda as condições de trabalho das crianças eram muito ruins. Tá? Elas trabalhavam o dia todo, pessoal. Olha só isso que absurdo. Corriam o risco de se machucar nas máquinas,
também era comum as crianças trabalharem nas ruas como vendedoras ou entregadoras de mercadorias, tá? Aqui a gente tem a imagem, então, de crianças vendendo jornais, lá por volta de 1899. Então, olha só, além dessas crianças trabalharem, que já era muito ruim, né? Ainda elas trabalhavam, assim, em péssimas condições, tá? O dia todo, imagina, de manhã até a noite elas trabalharam, né? De manhã até a tardinha. Imagina, o dia todo. Que cansativo para uma criança, né? Sem poder brincar, sem poder se divertir, sem poder ter ali a proteção, o carinho, só trabalhando. Imagina, né? Que horror. Então, pessoal, a Pro vai pedir para vocês passarem marca-texto em todo esse parágrafo aqui, tá? Esses parágrafos aqui da página 81, porque é importante, tá? O que está sendo falado aqui. Foi o que a Pro leu ali anteriormente, falando que as crianças trabalhavam em péssimas condições, poderiam sofrer acidentes, né? Em lugares inadequados, elas trabalhavam o dia todo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, com a ajuda do seu professor, observe as imagens, é o que nós estamos observando, a menina de 12 anos trabalhando em uma tecelagem de algodão, tá? E pega o algodão e vai transformar ele aqui, ó, nessas linhazinhas aqui, tá? Olha só, como que essa menina está? Vamos observar só um pouquinho, João Pedro? Vamos observar aqui os pés dela. Está descalça, né? Não está com nenhum calçado essa menina. Olha só, perto dessas máquinas ali, será que ela pode sofrer algum acidente? E aí tem as perguntas aqui. Como que é o local onde a menina foi fotografada? Como que é esse lugar, então? Deixa eu ouvir o... Essa atividade da página 82, vocês farão depois. Porque a Pro só queria dar essa introdução, como eu falei para vocês, nessa unidade. E na próxima aula nós vamos retomar, a Pro vai voltar ali falando dos direitos das crianças, tá? E nós vamos dar continuidade com o livro de matemática, tá bom? Com o livro de matemática de vocês. Então, eu vou pedir para vocês pegarem o livro. Vai ficar essa atividade e o desenho no livro de história para vocês concluírem depois, tudo bem? Na página 65 de matemática, pessoal, nessa unidade, então nós estamos vendo sobre gráficos, tá? Então, a gente vai ver alguns gráficos. Esse gráfico que a gente tem aí, nessa imagem, é o gráfico de colunas, tá? A gente vai ver também tabela de dupla entrada, também é um tipo de gráfico. O gráfico, para que eles servem, então, os gráficos, tá? Eles são representações que facilitam a análise de dados, ou seja, quando você quer pesquisar sobre algo, tá? Então, normalmente eles estão numa estrutura de tabelas, ou mesmo como no caso desse gráfico aí de colunas, tá? Então, quando vocês querem pesquisar algo para que fique melhor organizado, para que facilite, tá? A você chegar ali à conclusão da sua pesquisa, então, normalmente é feito gráficos, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais, vocês já iniciaram nessa unidade, né? A gente vai realizar essa atividade aqui, então, da página 60. Essa atividade só vai marcar o X. A atividade que vocês precisam fazer com o auxílio da professora é a partir da página 66. Mas essa a gente também vai fazer porque está na nossa planilha. Então, vocês vão marcar um X na primeira opção. Por quê? A primeira opção é a opção falsa. As outras são verdadeiras, tá? Basta nós olharmos no gráfico para nós compararmos. Então, ali na segunda, o Brasil ganhou a mesma quantidade de medalhas de prata e de bronze. Sim, está ali no nosso gráfico, ó, 6 medalhas de prata e 6 de bronze. Ou seja, essa é verdadeira. O Brasil ganhou mais medalhas de ouro do que de prata. É só nós olharmos no gráfico. O Brasil ganhou 7 de ouro. Então, essa é verdadeira. Então, a falsa será a primeira, tá? Faça um X aí presta atenção nessa atividade da página 66. O que está falando aqui? Olha só. Vamos realizar uma pesquisa sobre brincadeiras de que os seus colegas mais gostam. Alguém já fez essa atividade? Porque está falando para fazer com os colegas aqui. Alguém? Professora, eu tinha feito, mas eu apaguei. Vocês têm que fazer com os colegas. Por isso que eu falei que nós faríamos essa atividade juntos, tá? Então, nós precisamos fazer essa atividade juntos. Olha só. Deixa eu ler para vocês como que tem ali, o que está pedindo. Vamos fazer uma pesquisa sobre as brincadeiras de que os seus colegas mais gostam.
Primeiro, prepare uma lista com as 4 brincadeiras de que você mais gosta, tá? Aqui, pessoal, está orientando para nós fazermos de uma maneira, a gente vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque nós não estamos na sala de aula, não tem como nós fazermos exatamente igual. Ou seja, você fazer ali com 8 amigos. Então, como que nós faremos? Eu vou sortear aqui 8 pessoas para me falarem um nome aqui de 4 brincadeiras, tá? 4 brincadeiras vão ser colocadas aqui. 8 de vocês irão escolher, né? Irão votar aqui, tá? Irão votar. Olha só, porque aqui tem aqui, ó. Agora pergunte para 8 colegas da sala de qual dessas brincadeiras eles mais gostam, tá? Então, 8 colegas vão votar. E aí, nós vamos colocar aqui a quantidade de votos para, então, vocês pintarem de acordo com os votos, tá? Tudo bem? Podemos fazer assim? Por quê? Para que todos nós possamos fazer, que todos façam a pesquisa e fique completinho, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, e aí a gente pode fazer junto, é o nome aqui, pessoal, ó, de 4 brincadeiras, tá? Porque é a partir dessas 4 brincadeiras que nós votaremos, tá? Pessoal, então, todos vocês vão colocar essas 4 brincadeiras, tá? Por quê? Porque agora, aí na próxima, agora nós vamos fazer a votação para na próxima página, né? Pintar lá o gráfico e tal, tá? Então, todos vão anotar aqui essas 4 brincadeiras. Alerta, futebol, ó. Número 1 é alerta. A brincadeira 2 é futebol. A 3 é pega-pega e a 4 é elástico. Agora, eu vou tirar os nomezinhos aqui, né? Porque eu vou perguntar para vocês em relação aos votos. Então, 4 crianças falaram aqui as brincadeiras, agora 8 votarão aqui, tá? Nas brincadeiras. Quem eu chamar aqui vai votar. Qual brincadeira prefere? Se é a 1, a 2, a 3 ou a 4, tá? É só falar 1, 2, 3 ou 4. Então, o nomezinho que eu chamar vai falar qual brincadeira prefere e aí eu vou colocar o voto ali, tá? E vocês também vão colocar o voto, anotar ali. Então, ficou assim, alerta, 0 votos, futebol, 2 votos. Coloquem aí, tá? O pega-pega, 5, elástico, 1 voto. Somando, totalizando o total de 8 votos, tá? 5, 6, 7, 8. Então, 8 pessoas votaram. E aqui está a votação. Eu vou pedir para vocês colocarem aí no livro para nós continuarmos fazendo as próximas, que é uma sequência aqui dessa atividade, tá? Todos colocaram certinho? Prof, Aqui, pessoal, o que vocês vão fazer, então? Olha só, a gente vai falar aqui a quantidade de votos, tá? Então, olha só, na brincadeira 1, teve quantos votos? A gente vai colocar aqui. Vamos anotar. Quantos votos teve na brincadeira 1? teve 0 Nenhum voto. Nenhum 0 voto. votos. 0 votos. Muito bem. Na brincadeira 2, teve 2 votos. 2 votos. 2. 2 votos. Na brincadeira 3, teve 5 5 votos. votos. Ó, 5 votos. Anotem aqui. E na brincadeira 4, teve 1 voto, né? Ó, um voto. Muito bem. Pessoal, aqui, estão vendo aqui? Dados obtidos por. Vocês vão colocar o nome de vocês. Vocês obtiveram esses dados, tá? Então, cada um vai colocar o seu nome. Enzo coloca o seu nome aqui. Yasmin, Lucas, Gabriel, Maria Clara, Pedro, João Pedro, Vinícius, João Gabriel, Maria Fernanda, Otávio, Lucas Moreira, tá? Juliano, Rafael, tá? Cada um colocar o seu nome aqui, porque é você que obteve aqui os votos, tá? Então, aqui, dados obtidos por é o nome de vocês que vocês irão colocar. Então, pessoal, aqui vocês vão pintar tudinho aqui para baixo, tá? Todo mundo vai pintar aqui, que é bem difícil. Ó, estão vendo? A brincadeira 2 teve 2 votos, então tem que ser retinho aqui no número 2, tá? Pintar tudo aqui bem certinho. A brincadeira 3 teve 5 votos, então aqui
Vocês vão pintar tudo aqui, ó, para baixo, tá? Não pintem como a Cro está fazendo aqui, porque é muito ruim de pintar com com o mouse aqui, pessoal. Muito ruim, mas vocês vão pintar bem certinho, tá?